Começando os vídeos natalinos. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer a rosca mais linda, saborosa que vocês já comeram na vida de vocês. Gente, fala sério, olha que rosca natalina incrível, então vem comigo. Quem não gostaria de ter na mesa, né, de Natal ou Ano Novo, uma rosca lindíssima assim como essa? Fala sério, né? Eu sei que em muitas padarias fica muito caro esse tipo de rosca e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer. Vocês não vão acreditar que facilidade. Vamos lá para os ingredientes? Primeiro a gente vai iniciar com a massa. Para ela, iremos utilizar 2 xícaras de farinha de trigo, 1 ovo, meia xícara de leite morno, meio envelope de fermento biológico seco instantâneo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de manteiga e 1 pitada de sal. Ah, e uma coisa muito legal dessa receita, gente, nós não iremos utilizar batedeira, é uma massa simples, bem macia que a gente vai fazer na mão. Então é uma ótima opção para você vender. Hoje é sexta-feira, já aproveita o final de semana, né? Já faz essa receita aí na sua casa, já entrega um pedacinho para os seus vizinhos verem essa maravilha para eles encomendarem. É uma ótima opção, gente. Vamos ganhar dinheiro com essa receita. Olha que simples fazer essa massa. A gente vai pegar uma tigela e vai colocar nela metade da farinha de trigo, o açúcar e o fermento biológico. Aí mistura ali um pouco com uma colher, uma espátula e já abre aquele buraquinho tradicional ali no meio da farinha. E nele vamos acrescentar o ovo, a manteiga, o leite morno e o sal. E aí, gente, é só misturar tudo muito bem com a colher mesmo. Pessoal, mais uma dica, hein? Leite morno é aquele leite que não queima o nosso dedo quando a gente coloca o dedinho ali dentro por uns 10, 15 segundos. Se você se queimar, significa que ele está muito aquecido, ou seja, ele está a temperatura muito alta e vai matar o nosso fermento. Pode ser que a nossa rosca não cresça muito. Então, só para vocês terem ideia, fica mais ou menos ali em torno de 40 graus. Quando a massa já estiver um pouco mais homogênea, já está na hora de a gente acrescentar o restante da farinha de trigo e vai misturar mais um pouco ali com a espátula. E agora a gente vai ter que trabalhar um tiquinho com essa massa. O que a gente vai fazer? Deixa ela um pouquinho de canto, vai enfarinhar bem a sua bancada e vai despejar essa massa nela, né? Pode polvilhar um pouquinho mais de farinha de trigo em cima e vai modelar um pouquinho, gente, é questão de 3 minutinhos. Depois, quando a sua massa já estiver ali desgrudando das mãos, né, se precisar você vai acrescentando um pouquinho mais de farinha, você faz uma bolinha e volta para a mesma tigela onde a gente fez a nossa massa. Deixa ela ali, tampa com pano e a gente vai deixar em um ambiente bem quentinho para ela crescer. Isso pode ser dentro do micro-ondas ou até mesmo dentro do forno. Se na sua região aí onde você mora tiver um pouquinho mais frio, o que eu sugiro? Liga o forno com ainda a tigela para fora, tá, gente? Liga o forno, deixa ele aquecendo por no máximo 2 minutinhos e desliga. Aí você abre o forno, coloca a tigela ali dentro com um pano, né? E deixa sua massa ali por 30, 40 minutos. Enquanto a nossa massa tá crescendo, vamos agora para os ingredientes do recheio, que é uma delícia. São eles: 2 xícaras de leite, 1/3 de xícara de amido de milho, 1 lata de leite condensado, 2 gemas, 1 colher de chá de essência de baunilha, meia xícara de uva passa preta, meia xícara de uva passa branca, 1/4 de xícara de cereja em calda picada e 1 xícara de frutas cristalizadas. Enquanto a nossa massa tá crescendo, não vamos perder tempo, né? Vamos fazer esse creme bem gostoso. A primeira coisa que a gente vai fazer é peneirar as nossas gemas, né? Coloca lá em cima ali de uma peneira, faz uns furinhos com uma faca e espera escorrer naturalmente. Se você quiser acelerar um pouquinho o processo, é só mexer um pouquinho a peneira para um lado e para o outro, mas não pode ficar com a colher ali mexendo na peneira. Isso muita gente faz e aí não adianta nada, a película vai descer, não vai funcionar. Depois é só levar para o fogo em uma panela. A gente vai acrescentar o amido de milho e o leite e vai misturar muito bem até o amido dissolver por completo. Vocês viram que vai bastante amido de milho porque a gente vai querer um creme bem firminho para ele não ficar vazando e depois para ele sair para fora e queimar.
ok? Quando ele dissolver por completo, já tá na hora de a gente acrescentar o leite condensado, mistura um pouco, quando dissolver ele por completo, acrescente as gemas e dá mais uma misturada. Aí você pode ligar o fogo e aí vamos cozinhar esse creme até ele engrossar. E gente, tem que sempre mexer a todo momento, não pode deixar o fogo alto, deixe sempre ele de médio para baixo mexendo. Quando vocês verem que ele vai começar a engrossar, é bem rápido, ele vai ficar bem grosso mesmo, e é isso mesmo. Quando ele começou a borbulhar, você conta 2 minutinhos e deixa por mais esse tempo ali na panela. Depois você tira do fogo e deixa de canto. E agora vamos para a massa novamente. Depois desse tempo, quando a nossa massa já crescer, você vai ver que ela tá bem fofinha, a gente vai transferir ela para a bancada novamente, né? Enfarinha novamente e agora nós iremos abrir com um rolo de massa. Você vai ter que abrir a sua massa em formato retangular, né? Pra gente poder depois fazer como se fosse essa espécie de trançado. Abre bem a massa, se você vê que em algum momento ali tá pegando um pouquinho no seu rolo de massa, você vai polvilhando um pouquinho de farinha de trigo. E com a nossa massa já bem aberta, né, aquele em formato retangular, vocês podem abrir mais ou menos na espessura de meio centímetro. Tá na hora de a gente pegar aquele nosso creme que já vai estar ali de morno para frio e fiquem tranquilos porque ele já vai estar bem durinho. Vocês vão colocar ali uns pedacinhos, né, em vários cantinhos da massa. Colocou todo ele, é só vir espalhando por cima de toda a massa. O importante, gente, é vocês deixarem mais ou menos 1 a 2 dedinhos em toda a borda, porque na hora que a gente vai enrolar a nossa rosca, né, pode vazar o creme, então deixa esse espacinho. Depois que você fez isso, já tá na hora de a gente acrescentar a uva passa branca, coloca um pouquinho em cada cantinho, depois a uva passa preta, em seguida as frutas cristalizadas, depois a cereja picadinha e agora já tá na hora de a gente enrolar como se fosse um rocambole. Começa ali aos pouquinhos a enrolar, deixa a massa bem apertadinha e vai enrolando. Quando você finalizar de enrolar, é importante que você dê uma apertadinha na massa, mas sem deixar ela funda, né? Você aperta um pouquinho de uma maneira mais firme, para quê? Para todas as frutas grudarem bem no seu creme. E agora, gente, vem uma parte que pode ter muita gente que fica com medo, mas não fica com medo não, que dá super certo. A gente vai pegar uma faca ou algum tipo de cortador e vai cortar o nosso rolo de massa bem no meio, ali no sentido do comprimento. Vai cortando com bastante delicadeza e quando você finalizar, tá na hora de a gente, como se fosse trançar, a gente vai passar uma massa por cima da outra, assim como você tá vendo no vídeo. Essa etapa, gente, ela só necessita de cuidado. Não precisa de técnica, você tem que ir pegando aos pouquinhos um lado e vai passando por cima do outro. Aí você passa a outra ponta para um outro lado e vai trançando até você finalizar com os dois lados. Se você quiser depois dar mais uma ajeitadinha, né, enrolar um pouquinho mais da massa, tá bom. E aí, se você tiver alguém em casa, namoradão, sabe? A mulher, os filhos, enfim, quem você tiver em casa e puder te ajudar a transferir a rosca, eu acho mais fácil, tá? Em 2 mãos. A gente vai precisar de uma forma untada, enfarinhada. A que eu utilizei aqui, ela tem 26 centímetros de diâmetro e ela é uma forma daquelas mais largas, para ficar bem bonita essa rosca. E aí você transfere com bastante delicadeza. As pontinhas não tem problema, você vai juntar elas ali, na hora que crescer vai ficar perfeita. E agora, gente, vai novamente, né? A gente vai esperar a nossa rosca dobrar de novo de tamanho. Então você tampa novamente com um paninho e repete o mesmo passo, leva para um ambiente quentinho. E agora vamos para os ingredientes da decoração. São eles: um ovo, cereja em calda, frutas cristalizadas, uva passa preta, uva passa branca, uma xícara de açúcar de confeiteiro e 1 colher e meia de sopa de água quente. E essa, gente, é a minha sugestão de decoração. Se você não quiser colocar algum ingrediente ou se você quiser colocar alguma castanha, também dá super certo. Então o primeiro ingrediente que a gente vai pegar depois que a nossa massa, né, dobrar de volume é o ovo. Dá uma batidinha ele ali com um garfo e já pincela por toda a nossa rosca. Isso vai deixar ela mais brilhante e douradinha. E aí é só levar no forno pré-aquecido a 200 graus e a gente vai deixar por aproximadamente uns 40 minutos.
Depois, quando a nossa rosca já estiver lindona, a gente tira ela do forno, deixa ela amornar um pouquinho, né? Quando ela estiver um pouquinho mais fria, você vai fazer o quê? Você solta ela toda com uma faca, passa nas laterais e no centro. E aí, gente, vai com fé e coragem. Coloca um prato em cima, desenforma e depois você vira a rosca novamente. E muita gente tem dúvida dessa cobertura maravilhosa branca, que ela é muito simples. O açúcar de confeiteiro, quando a gente colocar a água quente, sim, gente, ele vai se transformar nessa cobertura lindíssima. E ó, muito importante, se vocês colocarem mais água, essa cobertura depois, quando ela ficar mais fria, ela vai ficando transparente. Então, segue direitinho essa quantidade de água. Aí é só mexer bem que já formou essa cobertura. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar uma colher e vem colocando aos poucos um pouquinho dessa cobertura maravilhosa de açúcar. E com ela ainda molhadinha, você aproveita para acrescentar toda essa decoração. Aí você pode colocar ali as cerejas, a uva passa branca e a preta e as frutas cristalizadas. E olha que linda e incrível ficou a nossa rosca natalina. Ficou com água na boca, não ficou? Gente, essa rosca ela fica super molhadinha e bem macia. Essa massa é incrível. Se você gostou dessa receita, deixa o like aqui embaixo, é muito importante para o canal. Aproveita e comenta aqui qual receita natalina tá faltando aqui no Cooking Joy. Já coloca aqui porque ainda dá tempo de eu gravar. Essa é a primeira receita de Natal. Aproveita também e se inscreve por aqui, hein, gente? Se você ainda não se inscreveu, e não deixe de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Segunda, quarta e sexta tem gostosura assim como essa. Beleza? Beijo, beijo. E agora, para quem me conhece, é hora da maldade, porque eu vou devorar essa rosca maravilhosa. Gente, ela é muito fofinha. Espero vocês no próximo vídeo. Ó! Que incrível! Eu vou pegar com a mão aqui mesmo, gente, ó.